aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Perrengues na Gringa, aquele quadro onde eu leio os piores ou melhores, depende do ponto de vista, relatos dos inscritos, né, no caso vocês, pela gringa, pelo mundo afora, dou os meus pitacos, os meus 2 centavos sobre o que tá acontecendo, falo um pouco sobre as minhas experiências junto com a galera dos comentários. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você gosta dessa série de Perrengues na Gringa. Esse é o Perrengues número 17. Tá? E eu não paro de receber relato, um melhor que o outro. O de hoje, a gente vai falar sobre relacionamento. Boy lixo, né? No caso, eu amo falar de boy lixo. E esse tá assim, ó, daquele jeito. O puro suco do Chernobyl. Vou até beber uma água antes. Basicamente, essa seguidora, ela foi pra Europa, né, e ela queria viver ali um romance estilo filme indie, assim, uma coisa meio alternativa, e ela acabou vivendo um filme, sim, só que de terror. Terror político. Um espanhol charmoso, uma viagem pro Rio de Janeiro, umas red flags por aí, e um desfecho que vai deixar vocês de queixo caído. Então, sem mais enrolações, vou ler o relato pra vocês. Oi, Cacá, vendo outros vídeos que você fez sobre o tema relacionamento e vida no exterior, resolvi contar aqui sobre o caso que eu vivi com um europeu, ou melhor, um espanhol disfarçado de bom moço. Calma que eu vou explicar. Há um ano atrás, eu fui fazer o meu tão sonhado intercâmbio. Juntei dinheiro, me organizei financeiramente para passar lá o tempo que eu conseguiria, que no final foi por 3 meses. Mesmo sendo um intercâmbio de curta duração, considero ter sido um ponto muito alto na minha vida. Decidi que o destino seria a Irlanda. Ixi, Maria. Que não me venha com nanás da Irlanda, tá, gente? Eu fiz um vídeo falando sobre os nanás, que, ó, são um problema há muitos anos lá na Irlanda. Fiquei um pouco chocada com os relatos, que são muitos. Gente, o que tem de brasileiro falando dos nanás da Irlanda na internet é um negócio chocante. Depois que eu fiz o vídeo, eu comecei a receber mais ainda, né? Porque o algoritmo, ele dá match ali no metaverso dele. E foi assim. Embarquei na minha primeira viagem sozinha pro exterior. Chegando lá, começou a tão esperada rotina de intercambista. Aula em meio período, atividade de integração à tarde e, à noite, pub, bar ou preguiça em casa. Nessa de fazer preguiça em casa, querendo conhecer pessoas, eu decidi baixar o famoso aplicativo para conhecer gente e conhecer uns rapazes que, segundo uma amiga minha, é bom conhecer novas línguas. Gostei do trocadilho. Nesse momento, eu jurei saber identificar o que era um cara legal versus não legal pelas fotos. Claro que esse aplicativo lá na Europa é completamente diferente para quem é brasileira. Sim, nossa beleza é absurdamente valorizada lá fora. Cabelo, pele, etc. Conheci muitas pessoas, entre elas um espanhol. Na hora, fiquei encantada com ele. Saímos para beber uma cerveja num pub, conversamos muito, até que, quando eu vi, já tinha conhecido a casa dele, os housemates dele e já estávamos planejando a primeira viagem juntos. Ele era espanhol, mas morava na Irlanda para trabalhar há 2 anos, na época que isso aconteceu. Entre muitos encontros que tivemos, depois da aula, à noite no pub, planejamos uma viagem de hiking para uma montanha. Para chegar nessa montanha, fizemos uma road trip por alguns lugares na cidade vizinhas e também castelos. Eu estava vivendo um romance de verão. Ele, super romântico, cuidadoso e apesar de morar lá há algum tempo, nunca tinha conhecido essa montanha. A viagem foi incrível, até aí tava lindo. Nos apegamos tanto que nos meus últimos dias na Europa, não mais na Irlanda, ele se ofereceu para ir me encontrar, nem que precisasse faltar no trabalho. Procuramos passagem e um país para nos encontrarmos antes de eu voltar, mas não conseguimos por conta das datas. No fim, o romance ficou na Irlanda mesmo. No nosso último encontro, dentro do carro, entre as lágrimas de "será que vou encontrar ele de novo?", estava ali uma frase que faria muito sentido anos depois. "Eu vou para o Brasil te ver." Mas é aí que essa história começa a ficar boa, ou muito ruim. Anos se passaram e adivinha o que aconteceu? O bonito veio me mandar mensagem avisando que estava vindo para a América do Sul fazer uma viagem de férias. Meu coração disparou e pensei: esse é o motivo de eu nunca ter entrado em um relacionamento. Estava aguardando esse espanhol vir para o Brasil. É ele. KKKK. Sim, time das emocionadas. Ah, eu entendo. A gente sempre tenta arrumar uma desculpinha, né? Do tipo, não, isso não aconteceu na minha vida, algo que normalmente você quer muito. Porque o universo tá aguardando alguma coisa.
no caso, um Chernobyl. Então eis que combinamos uma data, o período, os passeios, tudo. Tirei uns dias do trabalho para conseguir aproveitar o gringo aqui, comprei roupinhas novas, estava me preparando. No dia que esse rapaz chega em São Paulo, eu me dou conta dos perigos que poderiam acontecer nesse reencontro. 2 anos depois, um cara que eu conheci 1 ou 2 meses vem me ver no Brasil, o que me garante que ele continue igual. Igual no sentido de não me oferecer nenhum perigo, risco, nada. Tava indo com a cara e coragem de 2 anos atrás. Ah, gente, eu acho que nesse caso tudo bem, né? Tipo, é uma pessoa que você já conhece. Eu acho que eu não veria problema. Tipo, eu fiquei 6 meses na Austrália quando eu fiz o meu intercâmbio, e intercâmbio, pra quem nunca fez, eu sempre comparo o intercâmbio ao Big Brother. As pessoas entram no Big Brother e a gente não sabe porque a gente nunca entrou no Big Brother. E elas sempre saem falando, não, porque lá dentro a noção de tempo é tudo mais intenso, você vive. O intercâmbio também é, cara. Eu não sei porquê, mas eu tenho a sensação que o meu intercâmbio de 6 meses foi de pelo menos uns 2 anos, pelas coisas que eu vivi, pela intensidade das relações que você tem lá, né? Principalmente o primeiro intercâmbio, assim, foi bem intenso. Eu conheci algumas pessoas da Suíça, né, por um período de 3 meses, né? Pensa que eu fiz um intercâmbio, fiquei 3 meses em Brisbane e depois eu fiquei 3 meses em Gold Coast. 4 meses em Gold Coast. Eu nem lembro mais, faz tanto tempo. Mas assim, é pouco tempo pra você achar que você conhece pessoas. E aí eu acabei virando comissária de bordo e eu ia pra Suíça, né, com uma certa frequência, assim, eu não tinha todo mês, mas eu tinha tipo 1 mês sim, 3 meses não, eu acabei indo muitas vezes e eu reencontrava essas pessoas. Nunca passou pela minha cabeça, eu tipo, nossa, mas eu vou reencontrar essa pessoa depois de 3 anos, 2 anos e essa pessoa vai ser um psicopata. Mas eu entendo, gente, tipo, atualmente, acho que com a maturidade a gente vai achando que todo mundo é serial killer. Lá vai eu trazendo o tema serial killer até quando não tem, né? Não adianta, é ato falho. Não íamos ficar em São Paulo. Iríamos para o Rio de Janeiro, afinal é isso que os estrangeiros querem conhecer. Tudo ia bem no primeiro, segundo, terceiro dia. Visitamos pontos turísticos, treinei meu inglês, meu espanhol, passeamos de mãos dadas, tudo lindo. Porém, já tinha notado algumas red flags. O espanhol não pagava nenhuma água para mim. Queria dividir tudo, reclamava do preço dos lugares que eu levava ele para conhecer, para comer, as comidas típicas e assim vai. Ah, mas ele vai no país para reclamar da comida do país? Do Brasil ainda, que é a melhor comida do mundo? Que é isso? Eu falei, né, que eu era comissária de bordo, eu sempre falo aqui pra vocês. Eu conheci gente de tudo quanto é lugar do mundo e gente viajada, porque comissário de bordos tem uma coisa que eles são viajados. É gente que tem a oportunidade de um dia estar em Tóquio e de um outro dia estar na Itália. Entende? Sim, é uma vida um tanto quanto, né? Você acaba desenvolvendo tipo assim, um estilo de vida diferente. E, cara, unanimamente, os comissários que pediam voos pro Brasil ou que trocavam voos pro Brasil, porque tem toda uma máfia de troca de voos, iam, muitos deles, não tô falando todos, mas a maioria, por conta da culinária brasileira. Eles falavam, cara, a comida italiana do Brasil é mais gostosa, a comida japonesa do Brasil é mais gostosa. Então me vinha esse espanhol agora falar que a nossa comida não é boa? Me poupe. A maior red flag até então foi um dos dias que ele acordou exatamente às 7 horas da manhã, antes mesmo de eu abrir o olho. Eu vejo ele deitado na cama com um notebook no colo, mexendo em uma planilha de gastos da viagem ao Brasil. Às vezes ele é só organizado, amiga, calma também. Assim, entendo o controle financeiro, mas estava me soando um pouco em excesso. Afinal, o Brasil é um país barato para os europeus. Por esse ponto de vista, você tem razão, né? Tipo, mano, eu sempre falo aqui, né, nos meus vídeos, ai, gente, preciso arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro, preciso ganhar 4 vezes mais do que eu costumava ganhar quando eu morava no Brasil, porque agora, dólar canadense, 4 vezes mais. Para os europeus, é maravilhoso, porque o dinheiro deles se multiplica, né? E vamos combinar que é o quê? Se multiplica vezes 7? Brother, se eu fosse para um país, um país da hora, que nem o Brasil, que o meu dinheiro se multiplicasse vezes 7. Nossa, deve ser tão bom ganhar em euro, em Swiss francs, em pounds. Deve ser. Mas no quarto dia de viagem, eu decido ligar a televisão do quarto do hotel. Vejo uma manchete política falando sobre um governo brasileiro de direita que estava sendo acusado de 1000 crimes durante a pandemia. Acho que já dá para ligar os pontos da história. Ele olha para a TV, pergunta sobre o que estava acontecendo no país naqueles dias e começa a literalmente contar sobre o período de ditadura que o país dele viveu anos atrás. No discurso dele, o país era melhor quando estava nesse governo, além de diversos comentários xenofóbicos contra os imigrantes e refugiados que chegam na Espanha, que, segundo ele,
acabam e fedem o país. Fedem o país. Nesse momento, minha cara ficou branca, eu gelei e eu só tive uma decisão a fazer: perguntar sobre o que ele achava sobre o Brasil. Sim, coloquei lenha na fogueira, mas estava desacreditada nesse discurso vindo dele, depois de tudo o que vivemos desde a Irlanda. Na hora que ele começou a falar, defendendo uma posição política completamente extremista, racista, xenofóbica, eu achei que não podia piorar. Até que fez brincadeiras nazifascistas. Vamos censurar essa palavra. Gente, eu fico até arrepiada nessa hora, porque tipo, o que esse cara tava caçando no Brasil? Vamos lá? O que ele tava caçando no Brasil? Porque assim, ai, não, ele tem o direito de viajar, o Brasil tá na moda. Eu entendo os europeus irem pro Brasil, mas assim, ele tá se relacionando com uma brasileira. Que se esse relacionamento der certo, ou ele vai morar no Brasil, ou ela, muito provavelmente, vai voltar pra Europa, que foi onde eles se conheceram. Ela vai ser imigrante latina. A gente não tá falando de uma imigrante dos países nórdicos, a gente não tá falando de uma menina que tá vindo da Finlândia, que a gente sabe que tem diferenças de tratamentos dependendo de qual imigrante você é. Um americano, um canadense, não é tratado da mesma forma que um brasileiro é tratado em Portugal, por exemplo. Na Espanha, por exemplo, né? A gente pode saber, e assim, a Espanha é complicado, porque a gente tem muitos jogadores brasileiros que vão jogar na Espanha, né? Vini Júnior, vocês sabem, né, o que acontece com o Vini Júnior na Espanha. A Espanha é um país extremamente racista. Não tô falando que o Brasil não é, mas a Espanha também. Me dá até coceira de pensar. Então, tipo assim, quais são as intenções dele com você, né? E eu consigo te entender, tá, Mona? Porque você tá dedicando uma vida e o seu tempo, que é precioso para uma pessoa, você tá criando, né, sentimentos, esperanças, tá compartilhando momentos da sua vida que, muito provavelmente, quando você gosta de uma pessoa, a ponto, né, da pessoa vir de um país longe para te visitar, cara, eu sou emocionada. Eu acho que eu já estaria imaginando, tipo, viver com essa pessoa, ter filhos com essa pessoa. E aí, essa pessoa com esses valores completamente opostos dos seus, criando os seus filhos. Ai, gente, é que assim, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu começo a ficar com uma pessoa, antes de perguntar o signo, é compreender qual que é a visão de mundo que ele tem, pra ver se os valores batem. Tipo, mano, não dá pra me relacionar com uma pessoa que é contra, basicamente, os meus direitos, ou contra a existência de pessoas que eu amo. Enfim, complicado, né? Naquela hora, minha vontade era me teletransportar pra outro lugar, afinal, eu tinha perdido dias de trabalho. Gasto dinheiro não planejado, apenas pra fazer essa viagem. Tava com um sonho de um romance europeu. E naquela hora, somente saiu da minha boca: ou você vai tomar banho agora, ou você pode sair do meu país, porque aqui você não é bem-vindo. Mona, eu não tava esperando isso de você. Que babado. Mas, gente, vocês se conheceram por tanto tempo, tipo, nunca tinha... Eu entendo que você falou aqui que tinha umas red flags, mas também, às vezes, ele mudou nesses 2 anos, né? Vamos combinar? Porque as pessoas mudam. Eu mesma, né? Eu mudei muito na pandemia. Eu era muito... eu era uma libélula. Eu era uma libélula mística, que não tinha nenhum conhecimento de política. O pouco conhecimento que eu tinha, eu era meio duvidoso, assim. Então eu mudei muito em 2 anos. Eu acho que talvez esse seja o caso dele, né? E assim, te mudou para extremos opostos. Tá tudo bem também, ou não. Vamos continuar. O fato de tomar banho entrou na história porque ele me questionava por que nós, brasileiros, tomávamos tanto banho. Estávamos no Rio de Janeiro com 38 graus. Ele, não acostumado com tanto calor e não passar desodorante, percebia que às vezes vinha um cheirinho de azedo. KKK, desculpa, saí da história. Muito boa a sua história, inclusive. O Brasil é calor. Brasil é calor, a gente sua, mas eu nem acho que a gente toma tanto banho por causa do calor, necessariamente. Eu acho que é porque a gente é louquinho de limpeza, de higiene, graças a Deus. Prefiro ser louca de higiene do que ficar fedendo. Mas no caso dele, eu acho que é porque ele não estava acostumado, por isso que ele estava fedendo. Enfim, poderia ter ido embora após esse episódio da TV, mas não fui. Aguardei o dia certo para voltar, porque não queria pagar outra passagem para voltar para casa. Resumo, depois dessa noite, eu simplesmente não conseguia mais olhar na cara dele. Todos os meus amigos me perguntam se eu não percebi esse discurso dele há 2 anos atrás. E como muitas vezes, quando a gente foi pro exterior, a gente passa muito pano, eu acho que estava tão apaixonadinha e com vontade de treinar o meu inglês que não chegamos a falar de política enquanto estávamos nos conhecendo. Ou seja, só percebi depois. Cara, faz sentido. Eu consigo imaginar isso. Tipo, você tá em outro país, você não tá na sua realidade, você não tá vendo as notícias do seu país.
né? Tipo, eu consigo imaginar. Tipo, na Austrália, eu também não... Tudo bem, vai. Eu era uma libélula. Essa história é tão boa que o inacreditável aconteceu. Dias após essa viagem, ele me mandou os recibos do que ele gastou na viagem comigo e me cobrou quase R$800 que ele tinha pago pra mim na viagem, entre comidas, passeios e até o hotel, que ele tinha escolhido e reservado, pois fazia questão de academia e piscina. Não é possível! Aí não dá, né? Aí não dá. Eu sou uma pessoa que eu sou super a favor de dividir gastos, eu muito provavelmente me sentiria incomodada se a pessoa estivesse pagando tudo, mas eu concordo que a partir do momento que o cara é europeu, ganha 7 vezes mais que você, tá vindo pro seu país, que você sabe que é, né, mais barato pra ele. Ele faz questões de certas regalias e ele faz questão de pagar o hotel, foi do cartão dele, e ele não combinou que vocês iriam dividir, ele te mandar conta. Deixa abaixo. Um fim trágico e um ponto triste. Mas o que a gente aprende? Não dá pra passar pano só porque tem uma cultura diferente. Ferir direitos humanos é o ápice do mau caratismo. Uma pessoa assim jamais iria compreender o que o Brasil é, o que representa e sobre a nossa cultura. Eu tava levando ele para conhecer o puro suco do Rio de Janeiro, mas é humanamente impossível e nem quis mais gastar energia com isso. Ele não queria entender. No final das contas, eu fui taxada de brasileira que gosta de se aproveitar de gringo. Afinal, falei um monte e não paguei euro nenhum que ele me cobrou. Detalhe, durante a viagem percebia que ele ficava conversando com outras meninas, até aí ok, mas me dei conta juntando as red flags. A viagem dele tinha um só roteiro. Ele estava passando pelos países em que ele tinha conhecido alguém e se envolvido algum dia. Sim, um verdadeiro homem escroto que pula de país em país para rever os contatinhos. Sendo isso comum ou não, fico o alerta ao se envolverem. Faz sentido. Assim, vocês não namoravam, né? Então eu acho que, tipo, nada de errado ele ir de país em país, pulando de contatinho em contatinho, desde que ele não esteja te iludindo nem nada, fazendo planos de casal, te pedindo namoro. Eu entendo, não é algo que eu faria, mas eu acho que é difícil a gente cobrar isso da pessoa. De resto, amiga, eu tô 100% do seu lado, sério. Que tristeza você dedicar uma vida, você se empolgar 2 anos depois, provavelmente se conversaram, né, nesse período. Você cria as expectativas do tipo, mano, é por isso que eu não dei certo com ninguém, porque vai vir esse cara, um espanhol, europeu, ele é o amor da minha vida. Ai, não era, né? Vamos combinar que foi livramento? Eu acho que nessas horas a gente tem que dar graças a Deus que foi embora. E eu fico triste de existir pessoas assim, mas a gente também não pode ser inocente a ponto de achar que todas as pessoas que vão surgir na nossa vida vão ter os mesmos ideais ou os mesmos pensamentos, né? Mas, cara, eu devo confessar que eu amei a sua reação. Tipo assim, se eu puder, é que provavelmente eu não faria isso, né? De tipo, lava sua boca para falar do meu país e vai tomar um banho, seu fedido. Ele deve ter ficado com raivinha. Mas é isso, né? Dá vontade de falar isso mesmo, ó, desce do Cristo Redentor e vá procurar-te o seu país, tá, meu amor? Ai, é muito louco isso, né, gente? Como tá difícil viver, existir no planeta Terra, coexistir com outras pessoas. Porque quando a gente entra nesse núcleo, e se você nunca teve que lidar com uma pessoa que é desse nicho aí, tipo, de pessoas que são anti-imigrante, que são... é que eu tô com tanta preguiça disso nos últimos tempos. Tipo, cara, vocês sabem que eu moro no Canadá agora, né? E que aqui é 24 horas notícias, tipo, dos Estados Unidos. Tudo que os Estados Unidos tá fazendo com o Brasil, de taxação, de coisa e tudo mais, já fez com o Canadá há muito tempo. Então, vira e mexe, canadense que morava nos Estados Unidos. Gente, tô falando de canadense. De cara que tem família lá, que tem a mulher e os 3 filhos, veio pra cá visitar a família, eles não deixam entrar. Fora tudo que a gente tem visto com os imigrantes, né? Eu tô um pouco saturada disso, sabe? Tipo, não consigo compreender. E isso me deixa um pouco frustrada. Eu acabei de assistir Apocalipse nos Trópicos. Eu acabei de assistir todos os documentários da Petra Costal, eu já assisti Democracia em Vertigem. Se vocês não sabem do que eu tô falando, é um documentário que acabou de sair de uma documentarista que fala, uma cineasta brasileira, Petra, que fez muito sucesso com Democracia em Vertigem e agora tá fazendo sucesso com Apocalipse nos Trópicos. É um documentário que mostra o quanto as pessoas estão lobotomizadas. Eu acho que é isso que me traz essa desesperança, sabe? E é por isso que eu também me sinto um pouco mal quando eu uso esse discurso de tipo, ai, não aguento mais essas pessoas, porque eu sinto que a gente tá muito intolerante um com os outros, sabe? Tipo, um não penetra
pro outro lado. O que a Petra fez nesse documentário foi muito corajoso. Ela se desfez de todas as amarras dela, os preconceitos dela, e ela emerge, tipo assim, ela fez uma imersão no mundo evangélico cristão no Brasil para entender como funciona essa união que foi, tipo, um dos maiores motores para ter elegido, né, o Bolsonaro, e foi um dos maiores motores do bolsonarismo nas últimas décadas e da ascensão da extrema direita, que é esses valores tradicionais, porque um mescla com o outro. Ela foi mergulhar nesse núcleo, gente, e o que ela traz reflete tanto a nossa história e traz algo tão assustador que é como se as pessoas não tivessem mais pensamento crítico, pensamento próprio, pensamento mesmo. As pessoas estão indo numa onda muito maluca. A gente tem mania de esquecer as coisas. É tanta informação, é tanto estímulo que a gente recebe o tempo inteiro nesse mundo que a gente vive. Pô, um negócio que aconteceu anteontem, praticamente há 2 anos atrás, já não tá tão presente, sabe, na nossa memória. E a gente tem memória fraca, né? Então esses documentários, eles são muito importantes para relembrar certos momentos sombrios, mas eles trazem, né, esse sentimento de desesperança. Eu não sei, eu fico muito desmotivada quando vejo essas coisas. Acho que a gente só fica abominando um lado ou outro. Enfim, difícil. Eu tô sem energia mesmo, gente. Sem energia, e eu imagino, eu acho que, tipo, agir como ela agiu, do tipo, eu não vou nem discutir, só vai tomar um banho e você não é mais bem-vindo aqui no meu país, porque se você tá vindo pro Brasil tendo esses ideais, você não tem a capacidade de compreender o que é o meu país, você não tem capacidade de entender a complexidade que é a cultura brasileira, a miscigenação do brasileiro e os históricos de abuso que tem por trás disso. Quando ela fala aqui no começo do relato, tipo, a nossa pele, a nossa aparência, nós brasileiras somos muito valorizadas lá na Europa. Tem tanta história por trás disso, né? Tipo, por trás da nossa miscigenação, do porquê que a nossa cultura é tão diversa. Por que que eu, tendo um avô que era francês-alemão e uma avó que a mãe dela era espanhola, mas casou com uma outra pessoa que era descendente de indígena, isso por parte de pai, por parte de mãe, o meu bisavô, a mãe dele nasceu da lei ventre livre, a mulher dele era polonesa, tiveram filhos, a minha avó casou com um cearense, tipo assim, é uma mistura no nosso país que deixa a gente com essa riqueza genética, mas que vem com um histórico muito pesado de abusos, gente. Vocês já assistiram o documentário O Brasil antes de 1500? Eu considero, e eu tenho muito orgulho de saber que isso veio do Castanhari, que é um dos youtubers dos primórdios do YouTube, porque traz para essa plataforma uma riqueza cultural mesmo. Para mim, o Apocalipse nos Trópicos é muito bom, mas se eu pudesse indicar um documentário para vocês que estão assistindo esse vídeo assistirem, é O Brasil antes de 1500. Porque a gente não tem noção do que acontecia aqui antes. A gente não tem noção de que, por exemplo, quando você vai analisar o DNA de nós brasileiros, praticamente foi extinto o DNA do homem originário indígena. São só mulheres e europeus. Vocês vão entender que a Amazônia era habitada por quase 10 milhões de indígenas. E com a chegada dos espanhóis, que foram os primeiros a navegar pela Amazônia, eles trouxeram um monte de doença que exterminou. Que nem o coronavírus fez com o mundo, mas a gente tinha um pouquinho mais de imunidade, exterminou. Eu não vou dar spoiler, assistam. E é isso, acho que já me prolonguei demais nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato. Não esqueçam de me mandar mais relatos no meconteseuperrengue@gmail.com se você tiver uma história legal para contar. Não esqueçam também de deixar o seu like, um comentário e se inscrever no canal. Vão ter mais, mas assim, muitos mais relatos por aqui, porque vocês me mandaram vários. Gente, eu acho que eu tenho um relato aqui, ó, para um ano inteiro. Muito, muito, muito agradecida. Quem sabe, né, na hora que eu engatar aqui, que vocês sabem que eu tô num projeto aí de começar a streamar, né, então vão ter mais vídeos aqui no canal, eu não começo a fazer 2 perrengues por semana. Não sei, depende de vocês. Vocês já me seguiram lá na Twitch? Então bora me seguir na Twitch, me segue lá pra me apoiar a virar uma grande streamer, tá bom? Apoie o sonho da sua youtuber, da sua pobre youtuber que você gosta dos vídeos. Só isso que eu te peço. Um beijo, tchau!